Meus queridos, aqui é o Rafinha do Dado Cadente, eu estou aqui com o meu amigo Davi. No espaço ninguém vai te ouvir gritar. E com o Thiago. Eu grito! E nós vamos bater um papo sobre sci-fi horror. Então fica conosco até o final, porque o papo tá muito bacana e eu tenho certeza que tu vai gostar. E não te esquece de nos seguir no Instagram, no @dadocadente, e te inscrever no nosso canal do Telegram. Os links estão na descrição. E rola o dado! O nosso papo, ele vai começar lá em 1979, né? Que é o lançamento do primeiro filme, né? O Alien, o Oitavo Passageiro. Exatamente. E por que a gente está fazendo esse episódio sobre Alien? Porque foi lançado recentemente, não tão recente assim, né? O sistema todo baseado em Alien. Uhum. Foi lançado aqui no Brasil pela New Order, né? Foi trazido para cá pela editora New Order. Sim, sim. Acho que é do ano passado esse livro, ou é de 19? Eu não tinha tido conhecimento, porque nós estamos na pandemia, então as coisas são mais complicadas. Porque até a internet ficou de quarentena, de certo? Não, é que eu não fiquei de olho em certas coisas, né? Enfim. Não chegou pra mim. Você falhou. Mas, cara, quando o Davi colocou ali no grupo, tem esse livro de Alien, é bonito, vamos fazer a vaquinha pra comprar. Comprei. Me atirei que nem mosca na merda. Que nem porco nas batatas. Cara, é assim, né? O Alien, eu tenho uma relação de muito apego ao Alien, porque ele me lembra muito, me remete muito à minha infância. A infância perturbada, né, criança? Por que tu nasceu de um ovo? Não, cara, não. O Rafinha era um facehugger, tá ligado? Sei que meu pai levou a minha mãe pra ver Alien, o Oitavo Passageiro, no cinema, né? Eu acredito que no Brasil não tenha saído em 79, tenha saído depois, não sei dizer se sim ou se não. Saiu em 2015. Mas não, eu não tenho 6 anos, Davi. E não, eu não fui concebido logo depois dessa sessão de cinema, né? Eu fui nascer 9 anos depois do lançamento de Alien, em 78. Sim, o ovo ficou chocando lá. É filho de burro, né? 9 anos. Fiquei chocando. A mãe dele disse, não tô preparada pra sair agora. Pegou, tirou o ovo, guardou embaixo da cama. Puta que te pariu. Gosto muito da tua mãe, inclusive. Mas, voltando ao assunto da pauta. Depois saiu o Rafinha. Cara, o Alien, ele vai nascer de um roteiro de cinema baseado na ideia daqueles filmes de horror que tu tinha ali na década de 70, né? Filme de monstro. Na real, posso fazer uma interrupção aqui. A concepção do Alien, ele nasce de um... Eu vi um documentário uma vez, eu não sei o que veio primeiro, o ovo ou o Alien. O ovo ou a galinha. Mas eu sei que a concepção dele nasce de um artista chamado... Hans Rudolf Giger. Isso, os desenhos do cara são muito foda. Eu gosto de desenhar e eu adoro pegar as referências dele. São sempre desenhos muito sombrios, assim, muito cheios de... Sim, são desenhos perturbados, né? Completamente. O design dele é todo perturbado. Tem umas... Tu vê no desenho, mesmo a lápis, o desenho dele, tu sente a meleca que tem naquele desenho. Tu sente contraste, a né? crosta que é. Tu sente as camadas de sobreposição de objetos que tem. Tu sente o muco escorrendo. É bem perturbador. Certamente o analista dele ganha muito bem. Sim, o Giger, ele foi proposto para o Ridley Scott por um dos produtores de Alien, né? E a criatura que nós vemos no filme Alien, o Oitavo Passageiro, que é o xenomorfo XX-121, ele é chamado... pra caralho. Esse é o nome que a Weyland-Yutani vai dar para esse alien específico, né? Essa figura, uma figura semelhante, já aparecia em um trabalho anterior do Giger, que é o Necronomicon,
Nesse trabalho dele tem uma criatura humanoide com aquela cabeça clássica do Alien, só que tem 2 pares de olhos, né? Tem E ele tá todo enrolado, não é? Na gravura que eu vi, não, ele tá em pé. Na gravura que eu vi. Eu lembro de uma que ele tá enrolado, que eu lembro que inclusive foi o que chamou a atenção do Ridley Scott na época, que eu vi, faz tempo que eu vi esse documentário, até esse pato aí no YouTube, que ele disse, quando eu vi essa imagem eu sabia que era aquilo ali que ia ter que ser o meu monstro, né, do meu filme. E é do caralho, a arte dele é muito foda, muito foda. Mas o que eu ia dizer também, enfim, falei do Giger, mas a franquia Alien, junto com depois a Prometheus, né, que não é tão boa assim, mas enfim, faz parte do cânone, Thiago, do cânone. Sim, já tô por dentro do que é canônico, o que não é canônico. Legal. Só tentam me confundir às vezes com Legends e não Legends. Mas daí isso aí já é demais também. Tu quer saber o que é pior? Da Disney. Tu quer saber o que é pior? É que a Disney pior? comprou o Alien, né? Então... Te prepara pra muita Alien Legends. Agora pra Legend, Canon. Agora vai sair um filme onde a rainha Alien é a protagonista e eles vão tentar transformar ela em uma não vilã ou vai ser uma anti-herói. Não, vai ser uma princesa da Disney. Vai dar uma explicação de por que ela... Com certeza. Vai fazer parte da trilogia. Vai ser a Malévola, a Cruella e a rainha Alien. Mas olha só. O que o Alien, eu ia dizer o que acontece. A concepção do Alien, ele nasce como tudo que envolve o horror sci-fi dessa época, se desenvolve dos trabalhos do H.P. Lovecraft lá nos anos 20, especialmente no que concerne Alien, especialmente a história nas Montanhas da Loucura. Não quero ficar dando muito spoiler, mas... Tem muito disso no Prometheus, É um livro de 1920, né? Tem 100 anos. Pode dar spoiler. Pode dar spoiler. Foda-se. É que nem o Alien de 1979. Não vamos nos aprofundar muito no assunto pra não dar spoiler. Não vou dar spoiler de Alien. Né? Mas então, o Alien de 79, ele não dá muita explicação de onde é que vem esse bicho e tal. Exatamente. No começo do filme, eles entrando eles recebem um beacon, né, que é um chamado elétrico, eletrônico, sei lá, que leva eles para um planeta e eles encontram uma nave caída. É uma lua, na verdade. LV 426. Caralho. Mas enfim, eles descem lá e descobrem que lá existe uma nave caída que manda esse sinal, e eles achavam que era um pedido de ajuda, e depois eles descobrem que na verdade é um aviso para as pessoas ficarem longe. Sim, era um sinal de perigo. E que depois tu vai descobrir que essa nave na verdade, lá no Prometheus depois, né, vai descobrir que essa nave são como é que eles chamam? Os engenheiros? O que tem ali no Alien de 79, né? No Alien de 79, quando eles entram nessa nave, o Derelict, é uma nave que tá... Derelict, a tradução meu Deus, ruína. A ruína dessa nave, eles encontram um tripulante que é o Space Joker, que ele tá com o peito quebrado, como se uma coisa tivesse saído de dentro dele. E quando o Prometheus vai ser lançado, vai ter muito essa coisa de nós vamos descobrir quem é o Space Joker. E houve muita discussão se as pessoas queriam descobrir realmente. E o Space Joker, ele vai ser essa raça que, na franquia de Alien, nos prequels, eles vão ser chamados de os engenheiros. Isso, os engenheiros, que é aqueles caras meio cinzas, que são bebezão gigantes, né? Que são, tipo, não tem pelo nenhum e tal. Exatamente. Então, e esses caras, eles, pelo que eu lembro, assim, fica meio subentendido que eles são responsáveis pela criação da vida. Eles semeiam vida em mundos, né? Sim, sim. E eles também destroem a vida em mundos. A ferramenta que eles usam para semear a vida é uma gosma negra
que também é a ferramenta que eles usam para desenvolver as suas armas biológicas. É aí é que tá, né? Nós vamos ter então na cronologia de tempo dentro da franquia Alien, tu vai ter Prometheus, né, que vai ser uma missão da Weyland, ainda não era Weyland Yutani, né, da empresa Weyland, para o planeta LV-200 e eu não lembro qual planeta, não é importa, o planeta do oitavo planetas. passageiro. A gente não vai para lá, não precisa dar coordenada. E eles vão lá para tentar encontrar esses engenheiros. A missão dá errado, né? Se perde o contato com a nave Prometheus e isso fica meio sem explicação. Isso na história, né, que é contada. Lá eles vão encontrar esses engenheiros, né? Os engenheiros vão matar a maior parte da tripulação e 2 tripulantes vão sobreviver. Um androide, né? E uma cientista. Depois nós vamos ter Alien Covenant. Isso. Né? Alien Covenant é a história de uma nave de colonização. O nome da nave é Covenant, é uma nave que está indo colonizar um mundo semelhante à Terra, né? Um mundo então que não precisa ter terraformação. E eles descem num planeta onde aquele androide que sobreviveu à história de Prometheus, ele se utilizou da engenharia, da tecnologia genética dos engenheiros para desenvolver um alien. Ele desenvolve um alien. Um xenomorfo, no caso. Um xenomorfo, isso. E esse androide aí é o Magneto, não é? Sim, esse androide é o Magneto. O Michael, é o Fassbender, né? É o Michael Fassbender, sim. Fassbender. Bender é nome de androide. Ele faz Bender. Ele faz o Bender, é o Michael que faz o Bender. Esse não devia ser o Fazali. O que eu tava dizendo? No conto do Lovecraft, Nas Montanhas da Loucura, tem um plot muito parecido, que é uma expedição que vai pro Polo Sul e lá descobre uma cadeia, uma cordilheira de montanhas que não se conhecia antes, que passa muito as montanhas do Himalaia e só sobe, e eles começam a explorar essa montanha e de repente eles chegam no alto dela com aviões e tal, e lá eles descobrem uma enorme cidade descrita pelo Lovecraft como megalítica, com torres gigantescas, com passagens obviamente não feitas pela natureza, mas ainda assim não feitas pelo homem, mas por algum tipo de criatura desconhecida. E eles vão descobrindo os corpos de algumas dessas criaturas congeladas, que eles chamam de os Elder Things, as coisas antigas, né? Que seriam os habitantes dessa cidade. E olhando os hieróglifos nessa cidade, eles acabam descobrindo o quê? Que essa raça que habitava nessa cidade, ela veio das estrelas, caiu no nosso mundo e por um acidente, um mero acidente casual, frívolo, eles acabaram criando a vida na Terra. E eles acabaram, enfim, eles não ligavam muito para isso porque para eles era uma vida insignificante. Mas eles acabaram, a civilização que eles tinham acabou se extinguindo porque os Shoggoths, que eram era uma espécie de alienígena que eles criaram lá no laboratório também, e que eles usavam como escravos, um dia se revoltou e destruiu eles. E aí quando essa galera chega lá e descobre essa história, eles descobrem que os Shoggoths ainda vivem nas Montanhas da Loucura. Então tu vê a similaridade da lore do Alien, que não digo que seja igual, mas a inspiração é muito óbvia, assim como muitos dos horrores sci-fi que a gente vê, tipo, sei lá, The Thing, que é o Enigma de Outro Mundo, o Enigma do Horizonte. Aliás, vocês já pararam pra pensar, não sei se já viram o Enigma do Horizonte? Sim. Cara, não me lembro desse filme. É do caralho, mas depois a gente fala melhor dele. Mas vocês já pensaram que
no espaço não tem horizonte, né? Exatamente, mas a franquia Alien, ela começa com essa ideia, né, de no espaço ninguém pode te ouvir gritar. E o espaço por si só, ele é terrível. Mas existe uma coisa que o Alien vai ser muito bem sucedido, né, que os filmes de monstro, todos eles vão ter um problema, que é o terror, a tensão vai subindo, vai crescendo, e aí o monstro aparece. E aí o monstro não é assustador. E o Alien não. O Alien, o xenomorfo, quando ele aparece no filme, ele é assustador. Mas isso tu tá falando do primeiro filme, né? Sim. O primeiro filme, ele tem essa característica de ser um filme bastante escuro, bastante sombrio, justamente até para esconder os defeitos da própria fantasia que o cara usava, né? Claro. Mas eu acho que ele tem um efeito muito bom, assim, porque ele esconde a criatura e atiça a tua curiosidade e a tua própria imaginação. E quando o monstro se revela, ele não se revela no todo. Sim, ele aos poucos. E ele é completamente ameaçador, é uma coisa que tu não entende. E das características que eles vão pedir pro Giger é exatamente a ausência de olhos. É tu não conseguir saber para onde é que a criatura tá olhando, qual que é a feição dela, né? Qual que é a expressão daquele monstro. Exatamente, porque o ser humano ele se liga muito nos olhos, né? Exatamente. E uma coisa que não tem olho é uma coisa muito alienígena para nossa mente, né? Exatamente. Mas, cara, me diz uma coisa. Aquele gato tava mancomunado com o Alien, né? Aquele gato, ele ajudava a encurralar as pessoas, vai dizer. Eu desconfio, porque toda vez que o gato sumia, filha da puta daquele gato sumia na nave, as pessoas iam atrás e o Alien pegava, os dois estavam trabalhando junto, cara. Certo. O que se acredita é que o gato não representava nenhum perigo para o Alien, né? Então ele não fazia mal para o gato. Mas voltando pro Covenant, né? Não se tem muita certeza, porque no Covenant tu tem aquela criatura xenomorfo que vai aparecer, mas ele não é um xenomorfo do tipo XX-121. Ele é diferente, tanto que quando ele estoura o peito do host dele, né? Da pessoa que ele tava, do hospedeiro dele, ele já sai com um par de pernas, um par de braços, ele começa a imitar o androide que está ali no momento que ele sai, né? Então ele sai diferente do Chestbuster, que vai ser aquela forma de tupa que o alien sai do peito dos humanos. Então ele não vai ser exatamente como o xenomorfo que nós conhecemos. Então algumas teorias dizem que o androide estava tentando copiar a fórmula que os engenheiros desenvolveram para criar o xenomorfo. O alien. Exato, então ele estava tentando copiar o xenomorfo e não ele tenha criado. Porque a primeira vez que eu vi o filme eu tive a impressão de que ele seria o responsável pela criação. Depois não, depois eu percebi que dessa forma faz mais sentido. Tá, mas peraí, vamos estabelecer uma coisa aqui. O Alien é o nome da franquia do filme, né? Isso. O bicho mesmo, o monstro, é um xenomorfo. É o né? xenomorfo, isso. Que a gente tá falando aqui, Alien, xenomorfo, os caralho, e... É que eu chamo ele de Alien. Sim, todo mundo chama ele carinhosamente de Alien, né? O Alien. Cabeça de piroca. Até pois é, é uma o primeiro, aquela cabeça, né? O primeiro... Só um parênteses, então. Eu tava olhando aqui os desenhos do... Giger. H.R. Giger. Cara, 90% dos desenhos dele são pirocas, mano. Sim, são pênis, muitos pênis. Cabeças de pênis. Pênis saindo da boca. Armas de pênis, um monte de coisa, cara. Tem o design de nave dele. É muito triste. E também existem muitas muito, penetrações, tem né? uns desenhos antigos aqui de algo que seria muito semelhante penetrações duplas, triplas, quádruplas. Triplas, quádruplas, que seria um alien aqui, provavelmente alguma coisa que alguém se inspirou, que ele se inspirou para fazer o alien depois. Que a cabeça é evidentemente um pênis. Sim, a criatura que tu tá vendo é uma que tá segurando um rabo, né?
Aham. Pode ser um rabo, pode ser um pênis, Eu acho que é pode ser um outro qualquer pênis, coisa. na verdade. Um outro pênis, inclusive. Pode ser qualquer coisa. Essa criatura é a criatura do Necronomicon. Isso, eu achei o Necronomicon pra vender por 5.400 na Amazon, caso alguém queira comprar, em alemão. Não, eu não gosto tanto assim. Tem o 1 e o 2, os dois em alemão. Tá, mas olha só. Olha, O primeiro Alien que eu assisti foi o 3, tá? sim. No 3, o Alien, se eu não me engano, ele infecta um cachorro lá. Tu tá E pulando daí- na frente, calma aí. Nós... Eu tô falando qual que é a porra do primeiro filme que eu vi. 3. E é o 3. Então, tem um cachorro na nave e ele sai do cachorro. E, pelo que eu lembro, ele assume certas características assim do cachorro. O xenomorfo, então... e tem também aqueles filmes meio merda do Predador vs Alien, em que o Alien fica com aquelas porrinhas na boca que o Predador tem. Sim, o Predalien. É o Predalien, isso. Isso. E ele fica meio misturado, assim, meio híbrido, né, com o Predador. Isso me leva a crer que o Alien ele assume certas características dos seus hospedeiros, né? E, inclusive, eu já vi algumas revistinhas, alguns quadrinhos de Alien, que tem Alien com asa, tem Alien crocodilo, tem Sim. Alien sei lá o quê. Então, tipo, é um bicho que se adapta, né, de alguma forma. Sim. O xenomorfo, no caso, né? Assim, nos filmes, né? Nos filmes tu vai ter muito menos xenomorfos do que no universo estendido. No universo estendido tu vai ter alien de crocodilo, tu vai ter alien de predador, tu vai ter Alien versus Batman, tu vai ter Alien versus o Alien vs Superman. Batman era muito legal, cara. Eu tinha esse quadrinho. Sim, sim. O Alien ele andou por muita coisa e agora o Alien ele começou um quadrinho novo, né, que é da Marvel. Eu tô ansioso para conseguir esses quadrinhos porque eles vão restabelecer a cronologia de Alien. Eles vão começar, se não me engano, ali no momento em que a nave Sulaco sai de LV 426, mas eu tenho que conseguir o quadrinho, não consegui ainda. Mas vamos ali, né? Nós temos então o oitavo passageiro, onde o alien que vai aparecer ali, ele é chamado de Xenomorfo XX-121, porque ele é um alien drone. Né? Ele é um alien que ele está separado da mente coletiva da colmeia. Ele não tem uma rainha, no caso. Então, qual que é o... solteirão. Um alien solteirão. Na versão estendida do filme, né, tem uma passagem que aquele alien ele pega um dos tripulantes da nave e começa a transformar ele em um ovo de rainha. Né? My bitch. Então o objetivo dele era manter um tripulante vivo para gestar a rainha. Esse tripulante, né, a Ripley, que vai conseguir fugir. Por isso que ele não mata a Ripley. Essa é uma explicação que é dada depois, né, porque nós vamos ter todo um universo que vai ser criado. Lá em 79, antes do filme sair, aquela cena final, né, o Ridley Scott ele teve uma proposta que acabou não entrando no script final do filme, que foi uma coisa assim meio Bela e a Fera. Né? Tem aquela cena que ela vai entrar no traje espacial, que ela tá só de calcinha, né? E de camiseta. Aquela calcinha meio caída, meio murcha. Exatamente. Exatamente. Agora todos nós sabemos qual foi a primeira crush dos nossos pais, né? Não sei, cara. Mas enfim, a Ripley teria uma cena então que o alien ele sairia e ele veria o corpo dela e ele ficaria meio sem ideia do corpo feminino, né? E teria uma cena ali entre os dois antes dela explodir ele pela airlock da nave, né? Pela câmara de pressurização da nave. Que ela fez isso eles fizeram isso no Alien 4, se eu não me engano. Não, aí ela é mãe. Só que era, não, sim, daí era mãe e filha. O Ridley Scott ele tem umas manias que é incrível. Ele não consegue se livrar de partículas voando e bichos sendo expulsos por buracos pressurizados. No Alien 4 não foi ele, né? Não, tudo bem, mas ele mandava na bagaça. O Alien 1, cara, o que eu acho mais legal nesse capítulo da franquia, que até então não era uma franquia, porque só tinha um filme, né? Ele
é que ele te engana sobre quem vai ser o protagonista. Tipo, até metade do filme, tu acha que o protagonista é o capitão, Sim. Como é que era o nome dele? Da barbinha. O cara que, tipo, ele passava todo o tempo lá no cérebro da nave, lá da mãe. Eu esqueci o nome dele. Eu esqueci o nome do capitão da nave. Bom, É, depois vem. whatever. É o Dallas. É o Dallas. Dallas, isso, é o Dallas. E ele, tipo... Ele começa o filme, assim, ele tem um certo protagonismo, ele tem um lance em que ele é proativo, que ele parece mesmo um protagonista, assim. E lá pelas tantas tu começa a notar que ele fica meio apático, ele não sabe o que fazer, ele tá toda hora indo perguntar pro computador o que ele tem que fazer. Mas ele tem também muito conflito com a Ripley. Sim, não, ele começa a ter um conflito com a Ripley, mas tipo, lá depois da metade do filme, quando ela assume assume o comando efetivo da nave, né? O comando. Então isso que eu acho muito legal no filme, cara, ele te engana sobre quem é o protagonista até boa parte. E quando tu descobre que é a Ripley, assim, tipo, caralho, faz sentido, sabe? Porque ela é muito mais... o filme ele te dá vários sinais de que é ela, mas esconde esses sinais. Por exemplo, um sinal que eu acho bastante inequívoco, assim, é aquela hora em que eles estão jantando um pouco antes do bicho explodir o peito do cara lá do... Esqueci o nome dele também, porra. Enfim, o primeiro cara que morre. Kane. É o Kane, né? É o Kane. É o Kane. Uhum. E tipo... Aquela cena, tipo, é muito caótica. Ela começa, assim, a galera não sabe o que fazer. E os atores não sabiam o que ia acontecer, né? Eles não sabiam, eles levaram um puta cagaço. O cagaço é real. Mas tu vê como o posicionamento de cada ator naquela cena revela muito sobre quem é quem naquela nave. Porque a Ripley, naquele momento em que eles estão olhando pro corpo do cara, antes de explodir, ela tá mais próxima e à direita, se eu não me engano. Sim, ela tá à frente do time, né? Do capitão, exatamente. E tu vê que quem tá lá no fundo e que tá sempre lançando olhares misteriosos é o Ash, que é o ciborgue, que é o androide, e que depois tu descobre que é o vilão mesmo. Ele é o traidor do filme, na verdade, né? Sim, porque o Alien é só uma criatura. É uma força da natureza. Sim, ele é um animal. Uhum. E o Ash, sim, né? Inclusive tem aquela frase dele, né? Que as chances de vocês são mínimas, mas vocês têm a minha simpatia. Clássico. Vocês têm a minha simpatia, ótimo. É que aí é que tá, né? Desde o primeiro filme nós vamos ter uma coisa que é sempre muito presente em toda a franquia Alien. A empresa Weyland-Yutani, ela é maluca por conseguir este organismo. Ela quer conseguir este organismo, uma amostra ou qualquer coisa, para utilizar esse organismo no seu departamento de armas biológicas. Então, tanto que tem aquela ordem, né, que vem para o computador mãe da nave, o motor, que diz, né, que a tripulação é dispensável. Sim. O objetivo da missão se torna conseguir uma amostra do organismo, né, do organismo alienígena, e a tripulação é dispensável, que é o que o Ash faz, né? Bom, se a tripulação é dispensável, vou me livrar deles e vou dar um jeito de preservar esse organismo. E ele descreve, né, que o organismo ele é o organismo perfeito e que eles não poderiam matá-lo, que é outra característica que nós vamos ter no Alien, que vai ser diferente no Aliens, que é a sequência, né, que acaba não entrando no filme, no corte final, em que uma cena que o Alien perde um dos membros e esse membro se regenera. Então ele teria uma regeneração muito rápida. E aí nós vamos Isso é no primeiro filme. Essa cena teria no primeiro filme. Só viria no primeiro filme. Isso. Entendi. Eu não sabia dessa, legal. Eu acho legal como ela mata o bicho, né? Tipo... Ela despressuriza a nave. O que acontece mais pro final, né? Ela, enfim, tá fugindo do xenomorfo lá, da criatura. E aí ela aciona a destruição automática da nave
e vai pro módulo de escape da nave. Módulo de fuga, né? Módulo de fuga, exato. E aí, tô bem, tô com o gato, achei o gato traidor, tal, de boa, né, naquela. Vou me mandar da nave. Vou mandar, mas mal ela sabia que o gato já tinha avisado, botado o xenomorfo lá. O gato falou... Cara, eu tenho certeza que aquele gato é o filho da puta, é o vilão de verdade do filme. Ele falou pro xenomorfo, quando ele tava lá na caixinha, disse, módulo de fuga e tal lugar, vai. E o xenomorfo tava esperando ela lá. E aquela cena é muito bem feita, cara, porque, tipo... Sim, ele tá escondidinho, né? Ele tá escondido, mas a cena, assim, quando ela chega e respira fundo, tu olha, assim, eu sei que não tá tudo bem ainda. E dali a pouco tu ouve aquela coisa se arrastando pelo canto da nave. E aí começa aquela cena tensa dela, com aquelas calcinhas murcha dela, tentando entrar no traje espacial, né? Ela consegue se prender na cadeira do módulo. E ela pega uma arma de arpão ali, né, improvisada, e ela ativa alguma coisa na nave que faz sair fumaça, acho que é um sistema de incêndio, né? Sim. E aí o alien se enlouquece, vai pra atacar ela, e aí ela abre a nave. Abre a nave e o bicho vai pro espaço. E aquela cena final é linda, cara. Ele vai parar no motor, né, da nave. Sim, é um motor que queima branco, assim, ele é todo branco, e tu vê saindo aquelas partículas, né, do gás que impulsiona a nave. E aquela cena é linda, porque é um contraste de preto e branco, e tu vê de trás, assim, a câmera se posiciona atrás da nave, e tu vê aquilo explodindo, uma luminosidade branca, com aquele alien preto no meio, e o preto na volta, como se fosse uma moldura. E lembra muito os quadros do Giger. Por isso, inclusive, que eu falei dele. Eu lembrei dele olhando aquela cena. Sim. E eu vi o making off daquela cena. Não sei se tu já viu como é que eles fizeram. Não. Eles pegam aquela cena ali, eles te mostram na horizontal, mas na real eles gravaram na vertical. Em que eles pegaram o ator que vestia a roupa do alien, penduraram numa corda. Um cabo, Um cabo, isso. E aí eles ficam balançando o cara na frente de um painel branco cheio de luz e ficam derramando água nele para simular as partículas do motor, do fogo do motor, né? Sim. É uma cena muito bem feita, muito bem realizada, esteticamente e tecnicamente, sabe? Eu acho muito foda. É importante lembrar que era uma época que tu não tinha o CGI desenvolvido que nós vamos ter. O Alien, o oitavo passageiro... Graças a Deus, graças a Deus. Foi em 79, né? Me perdoe quem Park gosta. Vai ser em 94. Com certeza, mas me perdoe quem gosta, mas não tipo, fora Jurassic Park, CGI, cara, estraga muito o filme, principalmente de terror. Eu prefiro efeito prático. Eu não mas sei enfim, se isso é discussão. Isso é discussão para outro programa. Então a Ripley ela vai fugir, ela vai escapar e ela vai ficar à deriva no espaço. E efetivamente ela fica à deriva no espaço por 57 anos. Nesse interim vai ter um das mídias da franquia Alien que eu mais gosto, que é o jogo Alien Isolation. Que é um jogo fantástico, uma história fantástica. A protagonista do jogo é a filha da Ripley, né? A Amanda Ripley. Cara, esse jogo é muito foda, cara. O Thiago, tu já jogou esse jogo? Ele não gostou. Cara, eu não gostei do jogo. O jogo não acontece nada. Meia hora andando na nave não acontece nada. Se agacha, aperta botão, foge, anda e não aparece um bicho. Nada acontece. Mas ele tu já viu preso nos puzzles. Ele ficou preso nos puzzles. Mas tu já viu o Rafinha jogando isso, cara? Não vale me ver jogando. Não pode. O Rafinha jogando eu vi a parte do Rafinha jogando. Ele se escondeu no armário e ficou lá mais meia hora esperando o alien passar. E é isso o jogo, cara. Tu anda e se esconde, anda e se esconde. E eu não cheguei na parte que o alien aparece. Cara, mas é que tu é muito ruim também. Mas né, assim, o jogo é chato. A história é muito boa. É chato pra caralho. A história é muito boa. O horror é muito grande, a inteligência artificial do jogo é muito boa e o design do jogo é maravilhoso. É do caralho, baita jogo. Recomendo só assim, ó, antes de jogar, ver se não tem sopro no coração, uma coisa assim. Ele é um jogo que realmente dá cãibra de medo, né? A coisa é terrível, tu te assusta. A cãibra onde dá eu não vou nem dizer, né, Rafinha?
Fechamento de esfíncter é muito rápido ali. Né? Nem o Wi-Fi passa. Não passa, não, cara. Tá, e aí? E aí nós depois temos vem o Aliens. Cara, Aliens... Couro. Aliens é outra brincadeira. Aliens é um filme de ação. Sim, ele foi dirigido pelo James Cameron. Exato. Cara, o James Cameron nunca fez nada que não rendesse muitos milhões de dólares. Ele tem uma mão santa, né? Ele bota a mão, toque de Midas. Ele tem sabe diretores que tem o toque de merdas, né? Ele é o cara do Exterminador, não é? Sim, ele é o cara do Exterminador. 1 e 2. Exterminador Futuro 1, Exterminador Futuro 2, True Lies. Alguém já assistiu True Lies? É muito 155 bom. Vezes no SBT. É do caralho, True Lies é muito Tinha bom. uma época que dava todo dia. Todo dia dava True Lies. Adoro True Lies, é genial. Ele fez também aquele... Como é que é? Isso rende um especial diretores, né? Pô, é do caralho. Ele é foda. Ele fez o Avatar, mais recentemente. Ele fez Titanic. Ele fez aquele filme Enigma das Profundezas. É com Ed Harris. Sim. É antes do Exterminador do Futuro 2. É um filme do caralho esse, cara. Eu não lembro o nome, agora me fugiu. Sim, é um que eles vão na Fossa das Marianas, né? Isso, e também tem um clima sci-fi, assim. Sim, ele é total sci-fi. Segredo do Abismo. Segredo do Abismo, isso. Esse filme é do caralho, cara. Mas vamos então a 1986, né? Alguém aqui já era nascido. Eu já era. E em 1986 nós temos Aliens, que vai ser o segundo filme da franquia Alien. No Brasil ele vai sair como Alien 2, o Resgate. E o filme vai... Resgate só. Tá. Bugou o Rafinha. O Rafinha bugou, tá ligado? Obrigado pela correção, Thiago. Atrapalhei a aula do Rafinha sobre Alien. Tá numa palestra sobre Alien. O cara teve um derrame numa cadeira. Cara, mas é o piripaque do Chaves, né? Eu corrigi ele. Pedi, ô Zica, joga um balde de água fria nele pra ele acordar. Eu travei. Cara, mas o Aliens, ele vai ter uma pegada diferente daquela pegada de filme de monstro, ele vai ser um filme de guerra, né? É um filme mais de ação, com certeza. Sim, tu tem todo um paralelo com Vietnã, né? Guerra do Vietnã, os Marines. Eu não vi o filme pro episódio, eu achei que o episódio ia ser gravado posteriormente. Eu assisti o filme esse fim de semana. O Thiago assistiu o filme nesse fim de semana. Cara, é isso aí que tu tava falando mesmo. É um filme de guerra, é um filme de fuzileiros espaciais. Eu me surpreendo que um filme que se passa em 2179 tenha exatamente os mesmos estereótipos que 1979. Que são aqueles americanos toscão, assim, o cara mascando um charuto que não acaba nunca, ele fica mascando e fala assim: então vocês vão lá, suas bonecas, e vão pegar aquele bicho pelo rabo. É o Apônia, né? É do caralho, cara. Ele é o sargentão clássico. Sargentão clássico, daí tem o alívio cômico, daí tem... o cara que não quer seguir ordens, daí o outro cara que não quer tá lá, e daí o herói heróico que tá lá. Cara, tem todos os estereótipos de um filme B de Vietnã. É maravilhoso, cara. É maravilhoso. Mas se não fosse um clássico, ia ser triste. Cara, tu gosta de vermes malditos, cara. Rastejantes, vermes rastejantes. Não destrói o nome do filme, já é ruim. Não piora. Ele só tem o nome. Não tira isso dele. Ai, que merda. Eu tenho a capa do Olhos Famintos tatuado na barriga, né, meu? Então, filme ruim é comigo, né? Aí, tu tá ficando gordo, né, cara? Coisa... Tu já é o olho grande. Não é mais o olho faminto. Agora é um olho deformado, né, cara? É o olho satisfeito já. Não tá mais faminto.
Sim, a capa do filme é um olho tentando sair da carne, né? Isso, agora parece o olho de um bagre, assim, instalado dentro. A gente podia tirar umas fotos de antes e depois, né? Não. Certo que não. Sim, cara, por favor, cara. Certo que não, certo Tá, que não. mas Essa aí então- é do arquivo pessoal. Então tu acha É pra quando eu for... Arquivo X, né? Porra. Esse aí é pra quando eu for no Faustão, lá no arquivo confidencial. o arquivo nem tem Faustão X? mais. Não tem, acabou o Eu vou Faustão. no Domingão do Tiagão agora. Tá, mas então tu acha que o Aliens não se sustenta hoje? Eu Não acho que é um filme que envelheceu não bem? envelheceu bem, cara. Assim, ó, o filme tem... Eu assisti o filme em Full HD. O filme é bonito, as sombras são incríveis. A apresentação toda do filme, ela é muito boa, tá? O que acontece? Aqueles personagens, eles já não eram reais na época, Sim. tá? Estereótipos. São estereótipos que eu não sei de onde é que esses diretores tiraram do rabo, certamente, porque eles nunca foram pro Vietnã e eles nunca viram alguém que tenha voltado. Mas tudo bem. É o mesmo estereótipo de todos os filmes com fuzileiros. Eu não sei o que a CIA estava tentando vender pro mundo, de que o exército americano era a coisa mais descolada do mundo, então se aliste agora, por favor. Mas eu acho que parece que é isso que estão tentando fazer. Era um filme de alistamento. É um recrutamento. Parece um recrutamento, sim. Venha você também para o exército americano. Não, é que assim, ó, o que rola, né? A gente teve, um pouco antes, teve o Exterminador do Futuro, dirigido pelo James Cameron também, e logo na sequência a gente teve ali o Aliens, né? Que também é trazido pelo James Cameron. E ele queria uma vibe completamente diferente. E o que ele fez? Ele pegou os estereótipos mais marcantes da época e construiu personagens assim, justamente porque esse tipo de filme tava bombando na época. Tu tinha Sim, com certeza. Tem aquele... A Sigourney Weaver, ela vai se referir a Ripley... Born to Kill, não é? Natural Born Kill... Não, é Born to Kill. Full Jacket Metal, não é? Não, vocês estão falando do filme... Filmes diferentes. Né? Eu tô falando dos estereótipos, assim, tipo, de filme B mesmo, tipo Comando para Matar, sim, sabe? sim. Rambo. Sim, essas exatamente. porra, sabe? Era isso que tava em alta na época. E o que ele queria fazer? Cara, eu quero fazer um filme de ação com esse tipo de personagem. Por quê? Porque eu quero concentrar o meu filme em criar o antagonista e o cenário desses antagonistas. O James Cameron, a gente pode ver pela carreira dele, ele é um grande criador de mundos. Assim. Ele tem uma visão mais ampla do que os personagens em si. Então, tu vê ele criando aquele cenário na volta para botar aqueles personagens que são mesmo bonecos dispensáveis e bem estereotipados, mas o que importa ali é o que ele está explorando a natureza da colônia, ele está revelando coisas dos xenomorfos, dos aliens, enfim, como queira chamar, que não tinham sido reveladas até então. Então, o que ele está trabalhando? Ele está trabalhando no cenário, ele está trabalhando na lore, digamos assim, é isso que eu quero dizer. Ele apresenta muita coisa do universo Alien, da continuação do que o primeiro filme trouxe, o que aconteceu com a Ripley, pra onde é que ela foi, o que aconteceu com a Terra, o que aconteceu com a corporação, o que aconteceu com o planeta onde ela achou a nave e ainda aborda esses operários e o que aconteceu com esses operários. Ele mostra muita coisa. A minha crítica só são esses estereótipos. E com certeza, são estereótipos que estavam muito em evidência os estereótipos de personagens estavam muito em evidência na época, e que se eu fosse diretor também e quisesse vender alguma coisa e ganhar milhões de dólares, eu ia utilizar os estereótipos que estão. Hoje eu ia ter uns caras
umas piscinas de Nutella, uns caras de cabelo colorido também, como meus personagens favoritos. Arranjando inimigos antes do 10º episódio. Muito bom. Muito bom. Foda-se. Mas assim, a Sigourney Weaver, ela se referia, né, a Ripley como Rambolina no set de filmagem. Então também tinha essa visão por parte da atriz, né, disso que tu tá falando, Thiago, de perceber essa situação. Mas eram situações... E a Sigourney Weaver é muito foda, né, cara? Eu acho ela muito legal. Todo filme Ripley, que, tipo, né, um puta personagem. A Ripley, mas eu acho que ela que emprega uma energia só dela na personagem. E tu vê que ela transporta essa energia pra outros filmes que ela faz. Pô, ela fez o Avatar, Sim, depois com o James Cameron. E, tipo, todo mundo olhou. Eu lembro, eu tava no cinema, assim, acho que o pessoal não sabia que ela ia aparecer. Mas quando ela apareceu, assim, tu via as pessoas exclamando assim, olha ali, O Ali. Apareceu o Ali agora, meu Deus. Caralho, fudeu. Mas tem outra questão do Aliens, né? Que a criatura de Aliens, ela é diferente. Né? Não é o mesmo design do Alien Oitavo Passageiro. Sim, até porque o próprio clima do filme é outro também. Sim, né? é um clima de ação. É um clima de ação, é um filme de guerra, é um filme de fuzileiros navais combatendo uma ameaça. Exatamente. E a mudança, ela não é puramente estética, né? Ela também é prática, porque as cenas que vão ser gravadas com as criaturas são cenas muito mais frenéticas. Sim. Então precisava de uma fantasia, uma roupa, e outra, né? Mais, tu troca também o padrão de comportamento, tanto das criaturas quanto da equipe que está sendo atacada pelas criaturas, né? No primeiro filme, tu tem uma equipe que são tripulantes de uma nave que não estavam esperando combater uma criatura. Civis. São civis, eles estão usando armas improvisadas, o que tem ali na mão para correr, fugir, se esconder e tentar se virar. E no segundo filme, tu tem caras que são altamente treinados, que estão lá e que eles sabem. Tanto que eles estão indo para um bug hunt, né? Isso. A Ripley, ela vai parar nesse planeta porque ela disse, tá bom, eu sei contra o que vocês estão lutando e eu vou lá ajudar vou lá ajudar vocês, porque eu quero ter certeza que essas porra não vão sair de lá. Sim. Ela é Exatamente. consultora, né? E é a diferença de um filme pro outro, né? Um é um filme de terror em que as pessoas estão enfrentando com armas inadequadas um perigo que elas não conhecem. No segundo, os caras estão armados até os dentes, enfrentando um perigo que eles conhecem parcialmente. Que eles acham boa. Mas Ótima também definição. tem um evento de tensão na primeira vez que eles encontram os aliens no filme, eu acho. Não sei se é a primeira vez, mas que eles não podem usar as armas, né? Não tem uma coisa assim que eles não podem? Tem. Primeira vez que eles têm contato, eles estão numa câmara, num lugar onde tem gás ou tem radiação. Então eles não podem dar nenhum tiro que seja baseado em combustão, porque pode causar uma explosão de não sei quantos megatons lá e explodir a porra toda. Assim, que é o que vai explodir no final do filme, né? É. Isso. E daí reator. O cara do charuto lá, o comandante, capitão general, puta que pariu lá. Sargento. Ele recolhe as armas, as munições de todo mundo. E daí tem a mina lá que tem uma arma que fica presa no cinto. Ela não guarda as munições, que daí acaba gerando altas confusões. E um outro cara que tem uma 12, parece que também não entrega as munições. Tá, daí assim, no segundo filme a gente é apresentado aí a rainha Alien no final, né? Sim. A Queen of the Hive, que é aquele puta bicho gigante e que é quem bota os ovos. Exato. Porque no primeiro filme eles só mostram os ovos. Né? Eles chegam na nave ruína, né? E ela é cheia de ovos. O deck dela tá repleto desses ovos. Só que não aparece quem botou os ovos, né? Exatamente. Tipo, só aparece os ovos. E tu fica assim, caralho,
que é isso? Tem Aí- uma passagem no filme, no 2, inclusive, que eu acho que a Ripley pergunta, né? Quem é que bota os ovos? E eu acho que o Aham. androide repete pra ela, acho que é uma coisa que nós não vimos ainda. Sim, e Eu aí lembro no dessa final passagem. aparece aquele puta bicho que tá preso lá naquela bunda gigante, né? Isso é um cano, né? Tipo um. Puta, é a Nicki Minaj, sabe? Do espaço, assim. É, Nicki Minaj do espaço. E aí. Eu lembro que tem a sequência de autodestruição, que o negócio vai explodir, ele leva 200 anos pra explodir, né? Porque tem um elevador Sim, fica- que caralho. demora pra... Eu lembro de... É tenso pra caralho. E aí a Essa Ripley. cena do elevador não tem nada a ver a cena do elevador. Ah, Nada a ver, para, vai se velho. fuder. Olha só, a Ripley chegou lá, pegou o elevador pra descer, tá? Cara, chato, velho. Ela pegou o elevador pra descer e foi atrás da criança e da rainha. Uhum. Quando ela voltou, o elevador não tá lá. Quem é que subiu no elevador? A rainha? Não, a rainha sobe no elevador com ela. Quem é que subiu? Ela chega lá, cadê o elevador? Puxa, fica apertando o botão dela, aperta os dois botões pra chamar o elevador. Caralho, o elevador não tá aqui. Puta É que sempre pariu, a assim, rainha tá vindo cara. aqui. Mas, cara, quem é que subiu no elevador? Quem é que subiu? O elevador sobe automático agora. Pra quê? É o por que- isso que o tem que- sempre um aviso na frente pra tu olhar se o mesmo tá. Mas o mesmo não tava lá. Existe uma teoria, porque assim, aí nós vamos ter, né? O robô ele vai voltar pra buscar eles com a nave, né? E ela volta lá. O Android, desculpa. O Android vai buscar ela e ela consegue resgatar o Android vai buscá-la, né? E ela consegue resgatar a Newt. E quando ela chega lá, a nave não tá lá, né? A nave não tá lá. Uhum. E demora um tempinho e a nave aparece, bem quando a rainha tá chegando ali. E ela consegue. É o tempinho da batalha final, né? Sim. Não tem. A batalha final é lá na nave, não é? Não, é no a batalha hangar. Era no hangar, Tá viajando. Era É no hangar. no- Ela chega, a ela. batalha ela, final ela... já é na Sulaco. Não, é no. Não, é no hangar. É Da porque ela. Sulaco. Ah, cara, não. É no hangar e ela tá esperando a nave. Aí a rainha Alien vem atacar ela. Ela usa pega uma aquela. daquelas empilhadeiras da Sulaco. pra Mas a lutar com empilhadeira tem rainha. tem no universo inteiro, cara. Só tem uma companhia que vende. É, puta de um cartel. Ela tá no hangar, ela saiu do elevador, tá no hangar lá, cadê a nave? Ah, cadê a nave? Daí chega o outro elevador com a rainha. E como é que Daí ela joga a rainha no caralho! espaço? Daí ela não joga a rainha no espaço. A rainha. Não, daí tá. Daí o que acontece? Ela joga a rainha no espaço. Não, o que ela tá acontece? na nave. Ela briga com a rainha lá, cadê a nave? Daí chega a nave Isso. do Android, o Android diz, oh, desculpa. Daí ele Exato. tava lá catando, certo que ele tava catando os ovos pra levar pro chefe dele, porque é um pau mandado da companhia. É aí é que tá a teoria, né? De que ele leva um ovo pra nave. Certo que sim. Por quê? Por que ele ia sair dali? Não tinha nada, porque só pra gastar combustível. Ele podia ficar parado. É, E é daí que eu acho que ele que mexeu naquele elevador lá pra demorar com a Ripley, mais. pra demorar mais, e ele que catou o ovo lá e botou lá no cara do Exterminador do Futuro pra... Tá, e aí ela pega aquela empilhadeira e aí a ela diz cena da empilhadeira aí já ela... é na nave. Ai, cara, foda-se. daí tá. cena da empilhadeira já é na Tá, aí ela pega a porra da empilhadeira e começa a sentar o pau no Alien. Aí ela fala, tipo, a melhor fala dela em toda a franquia Alien, que é... Get away from her, you bitch! Aí ela mata a rainha Alien, né? Joga ela no espaço, sei lá, na puta que pariu. E aí E ela todos vivem foge. felizes pra sempre. Aí a última cena é ela indo dormir com a guriazinha, aquela que ela encontrou, né? É, a guriazinha. Sobrevive a guriazinha, o Android Isso, tá cortado no meio, mas. Isso, a última cena é ela botando todo mundo pra dormir É. nas cápsulas individuais, né? O cara do Exterminador, a menininha, o Android enrolado num saco plástico. Isso. E daí elas vão dormir. Ah, e agora eu posso sonhar, mamãe. Daí a guriazinha chama ela de mãe. E daí, oh, que lindo. Eu não lembrava disso.
E daí todo mundo chora e vai dormir. Tu acha que esse sistema assim, comporta mais, assim, o sistema dois? de Alien, ele tem tudo a ver com Alien 1 e Alien 2, né? O tempo todo no livro, claro, eles vão falar de Prometheus, de todos os filmes da franquia Alien, mas eles focam mais, pelo que eu percebi da leitura do livro, em O Oitavo Passageiro e em Aliens. Que são os melhores filmes, no fim das Que contas. são os né? melhores filmes, sim. A história do universo proposto no livro de Aliens, o jogo de Alien, o jogo de RPG, se passa ali no ano de 2180, né? Então logo depois Um ano depois do Alien 2. do Alien 2, exatamente. Então é ali que tu vai começar o universo e também já vai ter acontecido os eventos do Alien 3, né? No universo que o jogo apresenta para nós. Então ele tem muito mais a ideia do Oitavo Passageiro, né? De tu ser um jogo de horror, um jogo em que tu vai enfrentar o desconhecido, e um jogo violento, né? Um jogo em que os personagens eles vão morrer. Ele tem, na verdade, 3 sistemas. Tu tem o sistema que tu vai jogar com mapa na mesa, né, com miniaturas, que é uma discussão que nós já tivemos aqui no Dado Cadente. Tu tem o sistema cinematográfico, que é para sessões únicas, em que os personagens já vão estar predefinidos e a história vai estar mais ou menos pronta. E tem o sistema que é para campanha, para uma campanha mais longa, onde os personagens vão ter uma longevidade, né? Vai Tu vai ter evoluir mais personagem. Ou não, tu vai né? ter evolução de personagem, tu vai ter desenvolvimento, tu vai ter mais arcos na história. Mas o que eu me centrei mais é na parte do jogo cinematográfico. Porque é o jogo que nós vamos jogar primeiro, então é onde eu tô me focando mais. Isso para explicar para vocês que estão nos ouvindo agora, a nossa ideia é fazer uma série paralela ao podcast de one shots de alguns games que a gente acha interessante mostrar para vocês. E um desses games que obviamente vai acontecer é esse do Alien, que nós teremos a narrativa do ilustre Rafinha, que deu essa palestra enorme para vocês sobre Alien. Então, ninguém melhor do que um especialista em xenomorfos para contar essa história, narrar essa história. Então, em breve estarão nas melhores plataformas de streaming aí um jogo de Alien. O jogo de RPG, é esse o nome do livro? Alien, o jogo de RPG. E se tivesse alguém nos patrocinando agora, provavelmente estaria o link para a compra do livro na descrição. Mas como ninguém está nos patrocinando ainda, não vai ter link nenhum. Procura aí onde tu quiser, na tua melhor. Lembrando, é o sistema que a New Order trouxe agora, ano passado, retrasado aí, né? Sim. Ele é baseado na Year Zero Engine. É um sistema bem tranquilo de se jogar. Ele é muito semelhante ao Storyteller, né? É um sistema em que tu soma os teus níveis em habilidade para ter a quantidade de dados que tu rola, com o objetivo de ter sucesso nesses dados que tu vai rolar, só que são dados de 6 ao invés de 10. É um sistema bem tranquilo de jogar, bem simples, não tem nada de muito misterioso, não tem cálculos, nem somas, nem subtrações. Isso é importante num sistema de RPG, né, cara? É um sistema, a ficha é fácil de preencher, né? Ela é mais voltada para a história do personagem e para os objetivos. E é claramente, né, esse jogo é um jogo que coloca não só o jogador em colisão contra o espaço, contra o universo de terror de Alien, mas também é um jogo que coloca os personagens uns contra os outros, né? Tu já tem isso na própria ficha. Tu vai ter alguém que vai ser teu antagonista e vai ser um personagem da mesa. É justamente esse tipo de jogo que eu falei que eu curto narrar, né? Eu acho tri. Eu curto o seu personagem, que é antagonista com outros personagens. Eu adoro matar outros jogadores, né? Filha da puta. Tu vai ter muita oportunidade no jogo de É, Alien. merda. Vai ter muita oportunidade. Mas me diz aí, Rafinha. Só não te esquece que se tu explodir a nave, tu também morre, tá? Óbvio, né, cara? Não vou explodir a Mimico. A Mimico. A Vocês já Monica. apelidaram a nave.
Mas o que a gente vai só dando um spoiler grátis aí, ou um teaser, o que a gente pode esperar desse game aí? Cara, vai ser um jogo que está planejado para ocorrer todo em uma única sessão. Né? Ele vai acompanhar a missão de uma nave transportadora da classe Bisão, que é semelhante à nave do 8º passageiro, né? Semelhante a Nostromo. Vai ser o cargueiro Miquerinos. E esse cargueiro ele vai passar por algumas localidades que são referência da franquia de filmes Alien, né? Onde a história vai se passar. É uma história então que vai acontecer entre o segundo e o terceiro filme, na linha temporal de Alien. E vai ter algumas referências também dos quadrinhos, algumas referências do universo expandido da franquia. E importante, qual que é o clima do jogo? Mais terror? Mais primeiro filme ou segundo filme? O clima é mais primeiro filme. Primeiro filme, legal, né? Não vai ter corrida e tiroteio. Até porque a tripulação vai ser uma tripulação civil, né? Vai ser a tripulação de um cargueiro rebocador. Calhou que a gente falou dos 2 primeiros filmes, principalmente, né? Que o que precisa de base para esse jogo são esses 2 primeiros filmes, né? Ele vai acontecer depois dessa linha temporal. Se o pessoal curtir, de repente, mais pra frente, a gente pode fazer um outro programa sobre os outros filmes e o Prometheus e tudo mais, né? Eu acho que Prometheus não cumpriu, tá? Eu fiquei muito decepcionado com o filme. Não cumpriu, olha só. O tom da sessão ele vai ser um tom crescente, né? Vai começar de uma maneira mais tranquila, as interações ali entre a tripulação, os relacionamentos vão surgir, vão ter relacionamentos na própria tripulação que já vão ser arquitetados para gerar conflito, né? Logo de cara, né? Já vai ter a tensão ali entre a tripulação, porque a tripulação transporta uma carga e essa carga tem um responsável que é um membro da companhia, né? E é claro que os caminhoneiros espaciais não vão gostar muito do cara da companhia. Então, ninguém gosta de uma almofadinha, né? Então já de cara nós já vamos ter esse conflito ocorrendo. Mas além disso eu já não posso falar, porque daí eu vou entregar demais e preciso ter um pouco de secretismo, né, no que vai acontecer na sessão, para vocês não se prepararem, é claro. Show de bola. Então é isso, hoje nós falamos um pouquinho sobre o horror sci-fi, né? O horror nos recônditos escondidos do espaço, de um futuro não muito distante, né? Futuro de 2100 e pouquinhos ali, 2122, eu acho. Logo ali. Daqui a 100 anos, na real. Daqui a 100 anos. Daqui a 100 anos. Daqui a 100 anos teremos aliens entre nós. Ou nós entre eles, né? Ou não teríamos nós, né? Temos só eles. Contamos então pra vocês um pouquinho sobre Alien, o 8º passageiro, e Aliens, ou Alien, o resgate em português. E falamos um pouquinho sobre a campanha, que vocês terão o prazer de ouvir essa voz aveludada de Rafael Molina narrando para vocês os terrores da nave Mimi. Coisas aliens. Esperem coisas aliens. Vou roubar a frase do meu amigo Rafinha aqui e pedir para vocês nos seguirem no nosso Instagram, @dadocadente, e se inscreverem no nosso Telegram lá. Os links eu vou deixar para vocês na descrição do episódio e deixo vocês com uma contagem regressiva bem tenebrosa. Danger. The emergency destruct system is now activated. The ship will detonate in T-minus 10 minutes. The option to override automatic detonation expires in T-minus